Os capítulos de Elamã, que são alvo do estudo desta semana, nos falam sobre a jornada de Samuel e sua tentativa de pregar as boas novas ao povo de Zaraenla. Ele foi rejeitado pelos nefitas, que tinham o coração endurecido, como se tivessem erguido uma muralha impenetrável. Mesmo assim, Samuel seguiu as instruções de Deus e voltou para profetizar, apesar da oposição. Essa história nos oferece algumas lições sobre fé, persistência e o poder do testemunho de Jesus Cristo. Podemos aprender sobre as muralhas que as pessoas às vezes constroem ao redor de seus corações. Samuel tentou levar uma mensagem de salvação aos nefitas, mas eles o rejeitaram, recusando-se a ouvir. Essas muralhas são simbólicas da resistência, do orgulho e da incredulidade que podem bloquear a mensagem do Evangelho. Quantas vezes em nossa vida, nós ou aqueles que amamos erguemos muralhas? Muralhas de dúvida, medo, desobediência ou distração podem nos afastar da influência suave do Espírito. Precisamos perguntar a nós mesmos: o que está impedindo que a palavra de Deus penetre nosso coração? Quais são as muralhas que precisamos derrubar para permitir que o amor de Cristo entre plenamente em nossa vida? Outro aspecto notável dessa história é a fé e a obediência de Samuel, o lamanita. Quando ele foi rejeitado pela primeira vez, poderia ter se sentido desanimado e desistido. Contudo, quando o Senhor lhe ordenou que voltasse e profetizasse novamente, ele obedeceu, mesmo sabendo que enfrentaria resistência. A obediência de Samuel nos lembra que, em nossa jornada de fé, muitas vezes seremos chamados a persistir em nossos esforços, mesmo quando enfrentamos oposição. Nem sempre veremos os frutos de nosso trabalho imediatamente. Às vezes, pode parecer que nossas orações e nossos esforços estão sendo ignorados, mas o Senhor conhece o final desde o princípio, e nossa confiança nele deve ser constante. Samuel compreendia a importância de sua mensagem. Ele sabia que estava falando de algo muito maior do que ele. Estava anunciando a vinda do Salvador, Jesus Cristo. Quando temos um testemunho da verdade, também temos a responsabilidade de compartilhá-lo com os outros, independentemente das circunstâncias. Samuel, o lamanita, estava profetizando a vinda do Salvador, aquele que traria redenção e vida eterna. Essa mensagem era vital, e mesmo que muitos a tenham rejeitado, ela ainda era verdadeira. Da mesma forma, nosso testemunho de Cristo deve ser claro e firme. Como discípulos de Jesus Cristo, somos chamados a compartilhar as boas novas de seu Evangelho com o mundo. E embora nem todos ouçam ou aceitem, aqueles que acreditarem e tiverem fé em Cristo saberão que essa é uma mensagem de boas novas de grande alegria. A alegria que vem ao seguir Cristo é incomparável. A paz, o conforto e a esperança que recebemos ao confiar em seu sacrifício e amor nos preenchem em momentos de dificuldades e incertezas. Samuel enfrentou uma oposição ativa. Ele foi expulso da cidade e, mais tarde, as pessoas até tentaram atirar flechas nele enquanto pregava do muro. Em nossa vida, também podemos encontrar resistência ao tentarmos viver e compartilhar o Evangelho. Isso pode vir de várias formas: desdém, indiferença, perseguição ou até antagonismo aberto. No entanto, é importante lembrar que nossa responsabilidade não é forçar a conversão, mas sim estender o convite. Testificar de Cristo é, sobretudo, um convite amoroso para que as pessoas venham e vejam por si mesmas o que o Evangelho oferece. Samuel também foi chamado a preparar o caminho do Senhor. Ele convidou as pessoas a se arrependerem, a mudarem de vida e a estarem prontas para a vinda de Cristo. Essa preparação é fundamental. Não basta apenas ouvir a mensagem, é preciso agir, permitindo que o Evangelho transforme nossa vida. Hoje também somos chamados a promover essa preparação. Vivemos em uma época em que a segunda vinda de Cristo é um evento pelo qual devemos estar preparados. Ao fortalecer nossa fé, guardar os mandamentos, fazer e cumprir convênios e compartilhar o Evangelho, ajudamos a preparar o caminho para o Senhor, tanto em nossa vida quanto na vida daqueles ao nosso redor. O capítulo 13 de Elamã nos oferece conselhos atemporais, que são tão relevantes hoje quanto eram nos dias de Samuel.
Os ensinamentos de Samuel nos desafiam a refletir sobre nossa relação com o arrependimento, as riquezas, a humildade e o verdadeiro caminho para a felicidade. Vale a pena notar que, nas Escrituras, os profetas muitas vezes são comparados a sentinelas, ou atalaias, que observam de uma torre ou muralha e avisam o povo dos perigos que se aproximam. Samuel estava literalmente sobre um muro, clamando em alta voz para que o povo se arrependesse antes que fosse tarde demais. Ele estava desempenhando o papel de sentinela, alertando os nefitas sobre as consequências de sua iniquidade. Assim como Samuel, os profetas modernos também agem como sentinelas. Eles nos avisam repetidamente sobre os perigos espirituais que enfrentamos, sobre a necessidade de nos voltarmos para Deus e de não procrastinarmos o dia do arrependimento. Essa função de advertência é essencial para nossa proteção, especialmente em um mundo onde as tentações e distrações são abundantes. Uma das mensagens centrais de Samuel era a necessidade urgente de arrependimento. Nos versículos 8 e 11, ele diz que o Senhor não toleraria mais as iniquidades dos nefitas e que a única maneira de evitar a destruição seria por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Samuel deixa claro que o arrependimento é o único caminho para escapar da ira do Senhor. Esse princípio permanece verdadeiro hoje. Todos nós somos convidados a nos arrepender de nossos erros e buscar a retidão diariamente. É fácil adiar essa decisão, pensando que teremos tempo suficiente no futuro. Mas Samuel nos adverte sobre o perigo de procrastinar. Ele lamenta que o povo tenha procrastinado o dia de sua salvação, e por isso já era tarde demais para eles. Essa advertência nos convida a agir agora, enquanto ainda temos a oportunidade. Devemos lembrar que o arrependimento é uma bênção, um dom que nos permite mudar e nos reconciliar com Deus. Quanto mais cedo nos arrependermos, mais cedo poderemos experimentar a paz e a alegria que o Evangelho oferece. Samuel também repreende os nefitas por colocarem o coração em suas riquezas e se esquecerem de Deus. Ele destaca que, em vez de reconhecer as bênçãos do Senhor, o povo se encheu de orgulho e arrogância. Essa mensagem ressoa fortemente em nossos dias. Vivemos em um mundo onde o materialismo muitas vezes é celebrado e as posses são vistas como símbolos de sucesso. No entanto, Samuel nos lembra que o coração focado nas riquezas é um coração distante de Deus. As riquezas, em si, não são condenadas, mas o amor por elas, sim. Quando colocamos nossa confiança no dinheiro ou nos bens materiais, acabamos nos afastando de Deus e do verdadeiro propósito da vida. Samuel avisa que, em virtude das iniquidades do povo, suas riquezas se tornarão escorregadias. O que isso significa? Que quando confiamos excessivamente nas coisas terrenas, acabamos descobrindo que elas são efêmeras e incapazes de nos sustentar nos momentos de verdadeira necessidade. As riquezas materiais podem desaparecer, mas o amor do Senhor e as bênçãos espirituais são eternos. Algo importante nos dias de hoje é a advertência de Samuel sobre aqueles que buscam felicidade na iniquidade. Ele declara que é contrário à natureza procurar felicidade no pecado, pois a verdadeira felicidade só pode ser encontrada na retidão e em Cristo. Essa mensagem é especialmente aplicável em uma época onde, muitas vezes, a sociedade promove a ideia de que podemos fazer o que quisermos sem consequências. A busca pela felicidade muitas vezes é confundida com a busca por prazer imediato ou satisfação pessoal, sem considerar os mandamentos de Deus. No entanto, Samuel nos ensina que a felicidade genuína não pode ser encontrada fora dos caminhos do Senhor. O pecado pode oferecer prazer temporário, mas é incapaz de proporcionar a paz e a alegria duradouras que buscamos. O chamado de Samuel é claro. Devemos buscar a verdadeira felicidade, que se encontra no arrependimento, na obediência e na retidão. Qualquer outra forma de busca está destinada ao fracasso e à decepção. O povo nefita, assim como muitos em nossos dias, rejeitava os profetas e abraçava aqueles que lhes diziam o que queriam ouvir. Samuel diz que, quando um profeta verdadeiro aparece e testifica dos pecados do povo, eles o chamam de falso profeta e o rejeitam. No entanto,
Quando alguém lhes diz palavras lisonjeiras e encoraja seus desejos egoístas, esse é exaltado. Este padrão é muito comum nos dias atuais. As vozes da verdade muitas vezes são ignoradas ou ridicularizadas, enquanto aqueles que promovem o relativismo moral ou o hedonismo são amplamente aceitos. Porém, Samuel nos lembra que essa escolha tem graves consequências. Devemos ser cuidadosos para não cair na mesma armadilha. Precisamos reconhecer a verdade, mesmo quando ela é desconfortável ou exige mudança de nossa parte. Os profetas e líderes da igreja são guias dados pelo Pai Celestial para nos ajudar a navegar os desafios deste mundo. Quando seguimos seus conselhos, somos protegidos e abençoados. Samuel, o lamanita, frequentemente intercalou suas advertências severas com convites poderosos ao arrependimento, mostrando que a misericórdia de Deus estava sempre disponível para aqueles que desejassem se voltar a Ele. Samuel enfatizou que, apesar da destruição iminente, o arrependimento e a fé em Jesus Cristo poderiam salvá-los. Ele disse que a única maneira de evitar os julgamentos de Deus é por meio do arrependimento, e aqueles que se arrependessem seriam abençoados. Ele expande a importância do arrependimento ao conectar essa doutrina com a expiação de Cristo. Ele ensinou que a expiação de Cristo traz redenção à humanidade e que o arrependimento é o caminho para escapar da morte espiritual. Aqueles que não se arrependem são cortados da presença de Deus, mas os que se voltam ao Senhor são salvos. O arrependimento não é um castigo, mas uma oportunidade de transformação e renovação. Samuel queria que os nefitas vissem o arrependimento como uma dádiva misericordiosa de Deus, uma maneira de evitar a destruição e obter bênçãos eternas. Enquanto algumas pessoas podem ver o arrependimento como algo punitivo, Samuel destaca que ele é, na verdade, um convite à felicidade e à liberdade. Assim, ele apresenta o arrependimento como uma bênção essencial, necessária para viver em retidão e prosperidade espiritual. O presidente Russell M. Nelson define o arrependimento como um processo de mudança profunda e contínua. Ele explica que a palavra grega para arrependimento, metanoel, significa mudar, não apenas em termos de comportamento, mas também na mente, no coração, no conhecimento, no espírito e até na maneira como vivemos diariamente. Para ele, o arrependimento é uma transformação integral. Mudar a maneira como pensamos, amamos, servimos e interagimos com Deus, com as pessoas ao nosso redor e conosco mesmos. Ele ressalta que o arrependimento não é um castigo ou algo a ser temido, como Satanás tenta fazer parecer. Ao contrário, é uma oportunidade de liberdade, crescimento e santificação. Quando nos arrependemos, nos aproximamos de Cristo, acessamos o poder de sua expiação e somos curados, perdoados, fortalecidos e purificados. Saber que o Senhor repreendeu os nefitas porque os amava, nos ensina que, embora as advertências e repreensões do Senhor possam parecer duras, elas são, na verdade, uma demonstração de seu amor. Deus repreende e corrige seu povo não porque deseja puni-lo, mas porque deseja que ele se arrependa, se volte para ele e evite a destruição espiritual. Assim como um pai amoroso corrige seus filhos para protegê-los de más escolhas, o Senhor corrige seus filhos para guiá-los no caminho da retidão. Ajude mais pessoas a conhecer nosso canal compartilhando este vídeo com quem você ama. Também se inscreva no canal, deixe um like e ative o sino das notificações. Até a próxima!